Segundou com mais um episódio do Ideias de Segunda, nosso episódio 14º, episódio 14 aqui da nossa segunda temporada, trazendo uma série de ideias de segunda categoria para 2100. Segundou, JP. Segundou, Felipe. Como estamos aí? Boa semana para todo mundo. Hoje, nosso episódio tem novamente um convidado, uma convidada especial. E nesse episódio a gente vai falar sobre como vai ser a terceira idade em 2100. Então, aí um episódio com um tema especialmente importante aí para a galera. A gente aí tem seus 20, 30 anos, a gente vai ser terceira idade em 2100. Esperamos que a gente seja terceira idade em 2100. Então, vai ser bem interessante aí como é que vai ser a vida de quem hoje é jovem aí, está no início da vida, como é que vai ser. E a nossa convidada, ela cursa administração na URGS, é a Isabelle. Isabelle, muito obrigado por aceitar o convite. A Isabelle aí que reagiu às nossas... Teve outras ideias de segunda dos nossos episódios e foi convidada aí para participar do nosso episódio. Fala, pessoal! É um prazer fazer parte desse episódio de um podcast que é muito querido para mim e espero poder contribuir bastante. Seja bem-vinda, então, Isabelle Carnevale, aí estudante de administração na URGS, famosa URGS. Muito obrigado aí pelo tanto a sua audiência, a Isabelle falou super bem aqui do podcast, a gente ficou todo lisonjeados aqui, sem graça. E até queria trazer aqui rapidinho, só para até incentivar o pessoal, porque a Isabelle foi lá, interagiu com um dos nossos episódios na enquete ali no Spotify. E lembrando que a gente tem essa interação hoje também no Twitter e através de vídeo no YouTube. Então, além do áudio, se você quiser assistir a gente aqui por vídeo, a gente vai estar no YouTube também, uma novidade aí dessa nossa segunda temporada. E trazer só rapidão aqui, até para incentivar o pessoal a interagir conosco, a tua ideia de segunda, Isa, que foi no episódio, o episódio 10, em que a gente trouxe sobre os estúdios Nike, em que a gente trouxe aquilo, o que mais poderia ser estudiosado, que seria o lance da Nike faz roupas e agora vai começar a ter academias. E aí a Isa comentou de trazer o lifestyle das blogueiras que poderia ser estudiosado, então poderia ser expansionado, né? No caso aí você citou aqui a Manucity, para fazer, por exemplo, a Manucity que faz conteúdo de lifestyle, de academia, dela fazer a sua própria rede de academias. E isso não só pensando a Manucity como exemplo, né? Bacana. E, bom, para começar aí o nosso episódio sobre terceira idade, então a gente começa sempre com alguns dados, algumas informações aí atuais. Então a gente vai falar aí sobre, olhando a perspectiva do mundo, como que vai estar essa mudança demográfica. A gente está falando aí, as taxas de natalidade estão diminuindo, aumentando em vários países do mundo, e a gente vai ver em 2100, atualmente a taxa, por exemplo, da Europa, ela está diminuindo muito, então a população da Europa ela está diminuindo, e claro, tem a imigração que ajuda a compensar, mas as pessoas nativas europeias estão diminuindo, e na Ásia, alguns países do leste da Ásia, como Japão e Coreia, também estão diminuindo bastante, mas, por outro lado, a população da África e de algumas partes da Ásia, como Indonésia, estão aumentando muito. Então a gente vê assim que 2100 a gente a Europa vai diminuir de população e a Ásia e principalmente a África vai aumentar muito. Então aí um ponto interessante assim que eu acho que hoje a gente acaba não falando muito da África em termos de economia, em termos de, assim, de influência mundial que eles têm, e cada vez mais acho que eles vão aumentar muito, principalmente na segunda metade aí desse século, vai ser o momento da África enriquecer, virar influente e ter aí bastante população para trabalhar, vai ser galera jovem com força de trabalho, então acho que vai ser o momento aí da África enriquecer no segunda metade do século. Tomara, né? E principalmente essa influência a gente trazendo aqui do nosso dia a dia ocidental, né? De trazer então esse eurocentrismo de hoje em dia, o próprio dos Estados Unidos fazendo muita influência e a gente trazendo então agora os jovens estarão na África, o quanto isso pode mudar. E aí até fazendo uma comparação, assim, trazendo números para o que você comentou, João.
no Japão, sei que você vai comentar também do Japão, mas só para a gente ter uma ideia hoje, 10% da população tem mais de 80 anos. Tá? Então, 1 a cada 10 japoneses tem mais de 80 anos. E 35% tem mais de 65 anos. Tá? Então, e aí 13% da força de trabalho de hoje em dia é idosa. E isso até, de repente, compara ao nosso dia a dia, Brasil, enfim, a gente olhar assim, a gente tendo muito aquela ideia de jovens, empresas jovens, os jovens representam as empresas cools de hoje em dia, a gente tem até as questões hoje de etarismo, ageísmo, que também estão sendo muito revistos pelas empresas, nesse lance de trazer as coisas mais de diversidade para os seus colaboradores, também trazendo a pauta das pessoas mais velhas também nessa questão da diversidade. E aí a gente trazer o Japão como exemplo de, não, mas 13% da força de trabalho deles enfim, é idosa. E em 2040, só um último dado aqui, João, 2040, então 60 anos antes de 2100, que é o nosso cenário aqui, 35% da população deles já vai ter mais de 80 anos. Então, será que a gente não vai ter por ser o Japão, por ser a Europa, que acabam sendo hoje o próprio Estados Unidos, mas que acabam sendo os que ditam, por enquanto, as coisas assim? Será que a gente não vai ter uma mudança desse mainstream de um mundo jovem para um mundo idoso e as coisas começarem? Aí que a gente vai trazer ideias de segunda muito em cima disso, das coisas serem mais pensadas ou mais direcionadas para as pessoas mais velhas? Eu acho que até só trazendo um relato meu aí, eu tive no Japão em abril desse ano e surpreende muito a quantidade de pessoas mais idosas que aqui no Brasil a gente não tem a expectativa que a pessoa vai estar trabalhando, estão trabalhando, assim. Então, acho uma coisa, claro, é bom, assim, que bom que eles estão conseguindo ser ativos, estão trabalhando, pode ser tem uns que deve ser por necessidade, outros que também querem trabalhar, querem ter uma renda extra, talvez não querem ficar em casa, mas é bem interessante o quanto, em vários setores da economia, você enxerga pessoas mais velhas trabalhando, assim. Então, realmente não é só o dado, às vezes só o dado parece ter, mas, cara, estive lá e dá para ver no dia a dia, assim, pessoas bem mais velhas, com facilmente mais de 70 anos trabalhando, desde sendo guias no restaurante, em vários lugares. Assim. Então, é bem interessante. Então, a gente voltando para a nossa realidade aqui, falando mais para o Brasil, a gente está tendo uma transição demográfica, ainda talvez não seja tão perceptível assim no dia a dia, mas o Brasil é o país que está tendo uma das transições demográficas mais rápidas da história. A gente vinha aí numa taxa de crescimento ali anos 60, 70 boa de população, em termos de crescimento populacional, e agora já está diminuindo bastante. Então, claro que a Europa e Japão já estão bem antes, bem depois nesse processo, mas a gente está sendo mais rápido em chegar nesse processo. Então vai ser um desafio aí, porque o Brasil, ao contrário de Japão e Europa, o Brasil não é um país rico ainda, né, não é uma região rica. Então, como diria uma professora de geografia minha, o Brasil ele é capaz de ficar velho antes de ficar rico. Isso é uma preocupação em economicamente, socialmente, é bem relevante, assim, então a gente tem uma certa pressa para se desenvolver e ter uma caixinha, assim, um dinheiro embaixo do colchão ali, economicamente falando, antes de ter uma população tão velha, por exemplo, quanto o Japão. Tá no mudo aí. Tá. É bem interessante isso, e até a gente pode pensar em termos de soluções, assim, que não só o Brasil, mas os países vão ter que buscar diante desse envelhecimento, assim, pensando em força de trabalho, questões de previdência, e que são questões delicadas, assim, se a gente pegar, nem trazendo do assunto aqui do Brasil, que também já foi todo um trabalho ali, toda uma polêmica, a reforma da Previdência, mas se a gente pegar a França, que seria um desses países europeus, então, representativo, assim, que a reforma da Previdência foi esse ano até que o Macron, o presidente, ele teve que fazer uma super manobra para ele conseguir aprovar sozinho, e aí teve uma série de protestos, ainda está tendo, enfim, isso virou uma grande polêmica, assim, e que
hoje é da França, mas amanhã, daqui a pouco é a Alemanha, todo mundo vai ter que rever isso. E aí até o meu questionamento que eu trouxe aqui, para a gente pensar também, trazendo nas ideias segunda, é de quais soluções, isso pensando nos países, de que os governos, enfim, vão... O que vai ter de alternativa para repensar, talvez até a ideia de aposentadoria, porque a gente vai considerar aqui, já considerando os fatores, né, para as nossas ideias segundas, de que a gente vai ter avanços da medicina, todas essas coisas que a gente já dispõe, assim, que vai ser em 2100. Então, as pessoas vão ver mais, a gente vai ter mais saúde, mais dados, mais menos problemas, menos doenças, coisas assim, mais soluções em termos medicinais. Então, talvez, tanto que a nossa ideia é que a gente está fazendo 2100, a gente vai estar na terceira, quarta idade, daqui a pouco vai existir uma quarta idade, e a gente vai poder ouvir esse podcast e rever o que a gente acertou, porque a gente tem uma ideia de que as pessoas vão viver mais de 100 anos, enfim, e aí talvez isso faça com que a gente repense a ideia de aposentadoria. Poxa, será que pessoas vão se aposentar? Vai dar certo uma reforma de previdência para todo mundo? Vai fazer sentido daqui a pouco isso? Será que as pessoas não querem nem necessariamente trabalhar ou fazer alguma coisa em termos de associado a trabalho, enfim, até os 100 anos, né? Isso é um bom caminho para a gente pensar também. Eu acho que em termos de trabalho e de, que nem a gente estava falando, de, assim, de viver e ir aprendendo e reaprendendo e desaprendendo todo o tempo, vai ser cada vez mais importante. Então, daqui a pouco as pessoas vão trabalhar até os 70, 75 anos. Então, coloca aí dos 20, ou sei lá, dos 25 aos 75. São 50 anos de uma carreira de trabalho. O quanto cada vez o mundo vai estar mudando mais em termos de tecnologia, de serviços e como funcionam as indústrias. Então, daqui a pouco vai passar de 50 anos, vai passar por 3 fases diferentes, ou em 3 indústrias diferentes. Então, acho que um exemplo, até eu vou dar um exemplo do meu pai, que a carreira dele em logística, ele teve uma carreira em logística, e ele está tendo uma carreira em logística, e ele começou trabalhando com entrega de jornal. Tá? Então, ele sempre teve ali gestão logística de entrega de jornal, e quando começou o e-commerce, a entrega do jornal ela é razoavelmente similar à entrega do e-commerce. A gente acaba não percebendo isso, mas tem que entregar um a um na casa da pessoa, é uma entrega que precisa ser muito rápida, com custo muito baixo. Então, ele pivotou, digamos assim, nem dá para dizer que pivotou, mas ele progrediu para uma carreira em logística de e-commerce. Mas, se fosse falar no início, quando ele começou a trabalhar com jornal, ele não ia saber que ele ia começar a trabalhar com e-commerce. Mas é interessante como a tecnologia, a entrega de jornal acabou, né? Não existe muito mais essa indústria de entrega de jornal físico, e agora o e-commerce que está bombando até mais do que a jornal físico estava, sabe? Então, acho que o quanto, claro, são habilidades parecidas, mas que tu vai desenvolvendo ao longo da tua carreira e vai melhorando e vai se adaptando às mudanças do mundo. Eu acho que um grande ponto é a educação à distância, que vai permitir com que tu esteja na tua casa, esteja com os teus 70 anos, mas não pare de estudar ainda assim. Daqui a pouco, quero fazer uma segunda faculdade que, não sei, pro hobby, por exemplo, tu vai ter a possibilidade de estudar e, quem sabe, trabalhar com essa profissão. Isso se encaixa muito nesse conceito do lifelong learning, trazendo aqui esses termos em inglês famosos, que seria de hoje em dia que a gente que está sendo muito trabalhado do lance de tu aprender e estudar para o resto da tua vida. E aí até o que tu comentou, Isa, faz muito sentido, porque imagina hoje, por exemplo, se a gente tem uma concepção de que 70 anos, se a gente viver 70 anos, seria uma idade. Digamos assim, a gente tem uma concepção que 80 anos, hoje, por exemplo, se a gente fosse assinar, existisse alguma coisa assim, a gente pensaria, 80, bacana. Pô, vivi até os 80, tudo tá legal. E aí uma faculdade, se eu fosse fazer mais de uma faculdade, por exemplo, faculdade ali, vamos botar uma média de 4, 5 anos. Para 80 é praticamente 5% da tua vida. Mas se tu for viver uns 100 anos, 110, essa percepção de tempo nossa, talvez, ela comece a ser revista, assim, de que, poxa, mas daí se eu fizer uma faculdade que eu faço em 4 anos, à distância ainda, mais facilitado,
essa questão de continuar estudando, de poder estudar mais coisas, ser mais coisas ao longo da vida, porque a gente vai ter tanto tempo, talvez, que aquilo que a gente hoje poderia achar de, vou fazer uma segunda graduação, eu tenho que fazer um Enem, olha quanto tempo eu vou ter que investir. E aí isso pode estar atrelado a renúncias. Pô, mas se eu fizer a segunda, eu vou ter que renunciar a outras coisas e daqui a pouco bati meus 50, e aí eu tenho que enfrentar coisas porque eu sou mais velho, aí tem ageísmo, etarismo, aquelas coisas que eu comentei. Então fica numa coisa, eu vou escolher, vou renunciar, o que é o mais inteligente, mas se eu vou viver até 110 anos para mais, não necessariamente a gente vai ter mais tempo, a gente não necessariamente vai ter que lidar com tantos riscos em termos de escolhas, e isso pode trazer uma concepção da gente poder se arriscar mais, de repente, ou de tentar e ser mais coisas, como a gente conversou aqui no início. Eu posso decidir ser ator até os 40, aos 40, vou fazer psicologia, eu vou ser psicólogo até os 70, os 70, vou virar médico, sei lá, coisas assim de ser várias coisas, sabe? E até, bom, mudando um pouquinho o enfoque do debate aqui agora, mas um ponto que é interessante é que a gente vem aumentando a expectativa de vida, e a ideia é que a gente imagina que se continua essa tendência, a gente vai aumentar a expectativa de vida. Nos últimos aí 100, 200, 300 anos, a gente aumentou muito. Né? Mas é interessante que a gente aumentou muito a expectativa de vida porque a gente parou de ter tanta mortalidade infantil e causas de acidentes aí ao longo, por guerras e tal, ao longo ali, quando a pessoa é jovem, ela morre e daí ela acaba baixando muito a expectativa de vida da média da população. Mas é interessante que você vê aí várias histórias de pessoas que sobreviveram e viveram, sei lá, há 500 anos até os seus 70 anos, até os seus ali há 70 anos, muito mais que isso a galera não vivia antigamente assim. Mas é interessante que acho que a gente está cada vez mais solucionando mortalidade infantil, essas coisas que para morrer na juventude, e agora o grande desafio é como é que a gente expande a vida na terceira idade, sabe? Porque a gente está batendo uma barreira a ciência está batendo uma barreira de, cara, depois dos 90, 100 anos ali tem uma barreira forte de que a gente ainda tem que entender, assim, tem um desafio da ciência nos próximos, até 2100, bem grande, para como que expande realmente, como você falou, Felipe. Cara, como é que a gente vive uma boa porcentagem da população vive até os 110 anos. Tá? Então é um desafio científico muito grande. Ótimo. Vamos começar com as ideias de segunda? Bora. Bora. Isa, quer começar aí com a gente? O que você pensou? A gente está bem curioso aí para saber o que você... Até para deixar para o pessoal, foi a Isa que sugeriu, inclusive, a temática da gente trabalhar hoje sobre a terceira idade. Eu acho que se enquadra bastante trazer um tema diferente, que vai ser bem amplo aqui para a gente ser bem criativo e trabalhar com coisas novas. Bem, eu dei uma boa viajada e nessa ideia de segunda eu me inspirei no episódio Be Right Back de Black Mirror. Nesse episódio, basicamente o que acontece é que a protagonista perde o marido. E aí, com dificuldade de lidar com o luto, ela decide comprar um boneco. E esse boneco, ele tem um sistema que permite colocar vídeos, mídias variadas do falecido, e ele então iria reproduzir exatamente essa pessoa. Pensando nisso, quando as pessoas elas vão ficando mais idosas e acontece de perder alguém muito próximo, sei lá, marido ou irmã, é muito complicado construir uma relação que se assemelhe a uma relação de o quê? 60, 70 anos ou às vezes até mais. Então, por que não lidar com o luto de uma forma diferente ou até mesmo não lidar com ele, transferindo a tua consciência para uma inteligência artificial? Eu acho que em 2100 é uma possibilidade muito forte esse lance de transferência de consciência, até para ver o luto de uma forma mais singela. Isa, é uma boa provocação.
É muito louco, assim, porque eu acho que isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu não consigo imaginar isso acontecendo, assim. É um pouco um certo dilema, assim, na minha cabeça, porque eu imagino muito que isso vai acontecer, mas eu fico pensando como que isso vai acontecer, sabe? Se vai ser, eu acredito, sei lá, como se fosse uma Siri, ou tá no seu celular ali, ou realmente um boneco que você fala, mas dificilmente ele vai interagir que nem um humano ainda, né? Vai ser aquela interação mais de linguagem, de fala, escuta, assim, mas não vai abraçar, né? Ou sei lá, ou vai de uma maneira um pouco mais simples, mas eu acho bem interessante, eu acho que com certeza vai ter, e vai ter assim, como se fosse hoje, a gente consegue já falar ali, bota no chat GPT, se o Leonardo da Vinci fosse escrever um livro sobre tal coisa, que tema ele escreveria? Eles vão falar, ele deveria escrever sobre isso. Colocando um monte de dado, eu acho que isso vai ser isso vai acontecer bastante, essa questão do luto, eu acho bem interessante. Assim, as pessoas vão conseguir conversar com pessoas que faleceram para sempre. É uma boa provocação. E eu gostei, Isa, que você comentou ali do fato de lidar com o luto, porque daqui a pouco isso pode ser mais... O luto ele pode ser mais potencializado em 2100 se a gente partir, então, dessa perspectiva de que as pessoas vão viver mais. Então, e a gente também, todo mundo. Então, a gente vai ter mais tempo de contato com a pessoa que vem a falecer. E a gente vai ter menos... É como se a gente criasse uma concepção mais forte ainda de que aquela pessoa faleceu, porque a ideia é de que a gente viva muito. Então, imagina de que, a expectativa ficou de 100 anos, mas aí a pessoa vai lá e faleceu por um acaso com 60. Imagina o luto que seria aquilo, muito mais forte, porque, pô, mas a expectativa é 100, 60, tipo, um luto muito forte. E aí trazer alternativas, mesmo que a gente pensando hoje em 2023, que loucura, agora até o pessoal, uma experiência que a gente pode ter, o João comentou, bota aí no chat GPT, mas para o Leonardo da Vinci escrever um texto, mas tem já música cantando por inteligência artificial, que já é essa experiência póstuma agora, que todo mundo já fica, como assim, que horror. Pode ser que em 2100 isso seja quebrado, porque talvez seja necessário, né? Eu vi recentemente aquele comercial da Elis Regina, que gerou bastante polêmica justamente por esse lance, né? Ela dirigindo, cantando, e uma parte do pessoal achou muito incrível e se emocionou, enquanto a outra ficou um pouco revoltada, né? Usar a imagem da cantora que faleceu dessa forma. Acho que vai gerar um debate bem provocativo no futuro. É verdade que acho que essa parte da terceira idade, assim, e quem tem os direitos autorais da pessoa que faleceu, né? Talvez é meio terceira idade, é meio tudo junto de futuro, assim, esse tema, mas é um bom ponto. E talvez na terceira idade vai ser uma preocupação, assim como, sei lá, as pessoas hoje organizam o seu testamento, elas vão organizar, cara, quem vai ter meus direitos autorais da minha imagem depois que eu falecer, das coisas que criarem por inteligência artificial. Talvez vai ter que denominar alguém que vai ter esse direito de imagem, ou sei lá, uma empresa, algo assim. Então, vai ter outras coisas que a pessoa vai ter que organizar, justamente porque ela vai ter atividades depois que falecer. Né? Como que eu organizo isso? Vai ser o testamento, vai ser várias coisas. Então, é um bom ponto. Eu vou aproveitar e complementar, então, com uma ideia de segunda minha, muito puxado nessa da Isa, mas dessa questão, trazendo não para a concepção póstuma, então, e do luto, mas uma durante a vida mesmo. Isso até foi um vídeo até que eu mandei para o João ali, de um professor da Perestroika, o Felipe Angornini. Isso. Ele até criou agora um Instagram, dá para a gente mandar até esse episódio para ele, enfim, que é o @40 tantos anos, caso até fica disparelho com o que a gente está pensando de mais de 100 anos, tudo, mas que ele estava fazendo justamente uma reflexão sobre isso, a gente das pessoas estarem ficando mais velhas, no caso ele que estava 45, e ele criando esse questionamento, pensando de ter mais 20 anos ali ativos, e aí essa questão das renúncias, e ele estava comentando que hoje, com 45 anos, ele não conseguia lembrar tanto das coisas que ele viveu com 15 anos. E ele estava refletindo que com 65 anos, ele
não ia lembrar tanto das coisas que ele estava vivendo agora com 45 ou com 35. Era meio que essa reflexão. E isso até já trouxe um outro desses episódios de 2100 em relação a uma espécie de um banco de dados, então esse mesmo da nossa vida, tá? Então hoje, agora a gente está falando aqui, eu estou fazendo assim com a mão, amanhã eu não vou lembrar que especificamente que eu fiz assim com a mão. E isso não é relevante, mas tem coisas relevantes que eu não vou conseguir, nosso cérebro não vai conseguir guardar tudo. E aí, pensando em muito mais dados, e aí a mesma tecnologia que você citou, que poderia fazer um boneco ali que apareceu no Black Mirror póstumo e que ele pode desempenhar igual a pessoa que já faleceu, por que não usar essa tecnologia para dar suporte para nós, enquanto vivos ainda, em relação à nossa vida? Então, não digo nem em relação a uma doença, de repente, de um Alzheimer da vida, coisa mais. Por exemplo, imaginar a gente com 90, 95 anos e a gente ter um mecanismo que nos dê um suporte de conseguir lembrar das coisas com 30 anos, ter essa espécie de um backup da nossa vida e como a gente vai ter cada vez mais os nossos dados online, de ter essa ferramenta que dê esse suporte de memória, assim. Mesmo aquela mesma ideia do quando a gente está vendo um filme, aí o personagem principal tá quase sendo atacado ou quase vai ali morrer, aí passa aquela linha do tempo da vida dele, todas as coisas, aí o cara sobrevive, consegue forças, vive. É como se a gente tivesse aquilo em acesso, assim, para poder rever a nossa vida. Tipo um Netflix, assim, meio storyline da nossa vida, assim, vai filmando, pega, porque, cara, a gente tem muito, enfim, filma tudo, tira foto e tal, mas dificilmente a gente organiza tudo de uma maneira fácil, né? Então, realmente seria bem, é um bom ponto. Eu vou trocar um pouco o tema, talvez um tema mais, não trágico, mas aí que a gente vai ter que se cuidar, que é o tema de problemas financeiros, tá? É uma ideia de segunda aí meio que, cara, é uma ideia meio que uma provocação de segunda, porque eu não tenho uma solução certa, mas as pessoas, elas, por mais que elas vão trabalhar mais, eu imagino que as pessoas também vão ficar aposentadas por mais tempo, né? E com isso as pessoas vão ter que poupar mais ao longo da sua vida, ou vão ter outros mecanismos. Hoje a gente tem ali algumas aposentadorias privadas, tem o INSS no Brasil, mas a gente vai ter que reinventar totalmente isso. Sim, eu tenho quase uma convicção que nós três não vamos receber dinheiro do INSS. Tenho certeza que ele vai quebrar antes disso, né? Porque o sistema não funciona. Tipo, a gente, quando tu paga INSS hoje, tu tá pagando para quem tá aposentado. Ele não é um sistema que poupa e depois te dá o que tu poupou. É um sistema, ele é meio pirâmide, assim, né? Mas, então, ele... Cara, a gente vai ter que reinventar isso. E no mundo todo, não é só o problema só do Brasil. Então, acho que as pessoas vão ter cada vez mais veículos de financeiros mesmo para, talvez, obrigar a pessoa a, desde jovem, poupar para sua aposentadoria. Como que vai fazer isso? Assim? Então, acho que é um desafio que daqui a alguns anos a gente vai começar a ver problemas sociais mesmos de pessoas de terceira idade que estão com problemas financeiros muito sérios. Eu imagino até uma certa crise assim acontecendo social nisso e a gente tendo que criar soluções inteligentes para ter produtos financeiros, enfim, vai ser iniciativa pública e privada juntas resolvendo esse problema, assim. Acho que vai ser um problema bem sério de todos os países que estão envelhecendo hoje. Torta de climão aqui, climão, mas eu acho que é uma solução que a gente vai ter que inventar de alguma maneira e talvez vai ser sei lá, um aplicativo que vai te ajudar a investir melhor, um aplicativo que vai calcular, cara, se tu quer parar de trabalhar com 60 anos e tu quer ter a vida dessa maneira, quanto que tu tem que ter de dinheiro na aposentadoria, sei lá. Mas eu acho que tem um longo caminho aí de startups e programas do governo e tal, tudo para solucionar isso. Com certeza isso já está ocorrendo aí, com certeza, né? Acho que nem e algo a curto prazo, assim, para lidar. E aí que eu entro muito, talvez pensando em como que talvez tenha que ser repensado essa ideia de aposentadoria conforme o tempo, já pensando nesse mainstream que é muito que eu estou preso aqui, pelo menos, uma concepção de que
o mundo que hoje talvez é mais voltado para o mundo jovem comece a virar para um mundo mais de idosos, idosas, terceira idade, e isso se readaptaria, teria que ver semelhanças. E hoje a gente tem a educação financeira pegando mais aqui do Brasil também muito em alta, numa crescente de trazer esses questionamentos, muitos criadores de conteúdo com essa temática e alertando principalmente sobre isso também, de que, olha, para não depender só de um programa do governo, algo tradicional pensando assim, porque talvez não seja o suficiente quando chegar lá nessa idade. Então, um caminho. O que você acha, Isa? Isso é mais polêmico. Tava viajando aqui um pouco e eu pensei que daqui uns anos, quem sabe, isso passe a ser não uma iniciativa do governo, mas uma iniciativa privada. Tu contrata uma empresa aí, pode ser, não sei, quando tu faz 18 ou os teus pais contratam para ti, e aí tu começa a pagar uma contribuição desde cedo e essa empresa iria garantir a tua aposentadoria. Eu acho que vai tipo uma aposentadoria privada, mas talvez meio obrigatória, sei lá. Tipo, vai ter que ser alguma combinação assim, meio. Que nem hoje. Hoje tem já previdências privadas, mas a galera não tem o costume de realmente poupar desde cedo para elas, né? Então o problema é justamente como é difícil, vai ser tipo uma privada obrigatória, sei lá, algo nesse nível. E até porque é um tema que não é tratado desde cedo, né? Principalmente nas escolas. Eu acho que deveria haver uma mudança na base curricular. Eu acho que até aproveitando essa deixa das escolas, eu acho que um ponto que cada vez mais vai acontecer, ideia de segunda aqui também, que as escolas, cada vez mais as pessoas jovens vão estar vivendo com mais pessoas velhas, né? Mais pessoas mais velhas. Então, e pessoas mais velhas têm mais chance de ter, sei lá, um infarto, de ter algum acidente, cair em casa, de ter, sei lá, um AVC, enfim, várias doenças e acidentes que podem acontecer. Cara, acho que daqui a pouco a gente vai ser obrigado a ter nas escolas como o que eu faço se, sei lá, meu bisavô que mora comigo, ou meu bisavô que é meu vizinho, tiver um AVC, um infarto, não sei o quê. As pessoas vão ter que estar preparadas cada vez mais para isso, porque isso vai ser cada vez mais recorrente. Hoje a gente chama ambulância, essa é uma pessoa normal que não tem uma instrução ali de, sei lá, médico, enfermeiro, vai chamar a ambulância. E daí talvez as pessoas vão ter cada vez, tanto as pessoas vão ter uma certa educação para isso, mas também as casas vão estar preparadas para isso. Daqui a pouco a casa vai ter um desfibrilador, a casa vai ter uma injeção que tu bota e ajuda nisso, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que cada vez vai estar toda a infraestrutura e conhecimento das pessoas vão estar preparadas para acidentes de saúde, enfim, esses que eu comentei. É interessante. E aí, a gente pensando esses avanços da medicina, com certeza essas questões mais de saúde, como é que pode ser? De surpresas, assim, que ocorrem de repente, elas acredito que vão ser mais previstas, assim. Se a gente imaginar agora, Sim. mais trazendo assim, sei lá, um Apple Watch da vida, trazendo para agora, que já vê ali o batimento e, opa, isso aqui pode ser tal coisa, mas faz muito sentido isso de revendo umas grades curriculares, de trazer isso mais para o dia a dia desse pessoal mais velho presente, assim. E posso fazer link para uma outra ideia de segundo aqui? Aqui, essa seria trazendo talvez uma alternativa que eu pensei que seria também vinculada não só ao meio privado, mas também público, pensando que todo mundo vai ter que buscar, desde empresas que também querem desde gerar um impacto positivo nisso, mas também trazer renda num oceano azul, digamos assim, que seria um desses problemas em relação às pessoas mais velhas, mais presentes, e aposentadoria, o que fazemos, essa ociosidade que de repente a gente pode estar acabando trabalhando. Que eu pensei que o esporte poderia ser uma válvula de escape em relação a como ocupar um propósito, principalmente propósito, isso. Porque hoje a gente vê, se você principalmente olhar
A Netflix está trazendo muito agora, nos streamings estão trabalhando muito com esses bastidores do esporte, contar as histórias dos grandes astros, ali do The Last Dance, Michael Jordan, muito legal, você vê aquilo, te dá muita vontade, não sei se de repente é mais esperto em mim, mas acredito que todo mundo da audiência, por isso faz tanto sucesso, assiste aquilo e fica pensando, nossa, que legal isso de atleta, ou essa competitividade, ou de tu te dedicar a um propósito ali, que é preciso vencer, e tu fica, poxa, queria viver isso. Só que hoje talvez uma concepção é de que se eu quero ser o maior tenista do mundo, é a minha vida, eu tenho que me dedicar a vida inteira para isso. Não tem como talvez seja mais difícil eu agora do nada, não, vou ser o maior tenista do mundo. Até daria, mas a concepção é, eu preciso desde pequenininho começar. E aí o esporte, por ter esse senso de propósito, poderia ser uma válvula de ocupar isso, então vamos supor que as pessoas, nessa ideia de que você pode ser várias coisas na vida, então eu fui, trabalhei até os 70 ali, 70 e poucos, sei lá, ou 60, enfim, e a partir de agora eu vou começar a praticar um esporte, ou pensando numa dinâmica de que como vai estar todo mundo saudável, agora essa crescente de academias, também criação de conteúdo voltada para o lifestyle de esportes, da própria Manocity ali que a Isa questionou lá nas ideias. Então, se a gente pensar que isso vai continuar, essa questão de pensar que a atividade física está ligada para eu poder viver até 100 anos, independente de qualquer tecnologia que tenha, por que não ocupar as pessoas com uma espécie de eventos, enfim, esportes, lá uma Olimpíada, a Copa do Mundo da vida, que ao invés de ser voltada para os jovens, seja voltada para o público idoso. Então, pode ter novos esportes, mas vamos por aqui um exemplo, um futebol, algo assim, que seja mais reduzido, enfim, com pessoas mais velhas, mais idosas, que aí pode ser até os próprios astros de antes, mas pessoas, não necessariamente que já jogavam antes, mas que seria uma forma de ocupar elas, de gerar renda, gerar evento, gerar movimentação financeira e gerar propósito, acho que principalmente, assim, de ocupar um propósito. Poxa, de repente ali eu tô com 70 e terminei, não consigo mais ser tal coisa, mas eu vou viver até os 110, não, vou dedicar meus 40 anos próximos ao beisebol, sabe? Sim. Vai ser que nem tem as Olimpíadas, as Paralimpíadas, tem as Sênior Olimpíadas. Não vai... Então quer dizer então, que o golfe, que é famoso por ser um esporte mais da galera mais velha, vai ser o golfe, é o momento do golfe, então. O esporte vai ser hypado em vez do futebol, o esporte mais popular do mundo em 2100 vai ser o golfe. Pode ser a vanguarda e o golfe puxando. Dá para investir já no golfe, hein? Uma boa dica. Eu acho que tem tudo a ver, até pelo lance de que a população vai envelhecer, né? Então, vão ter que ser vistas formas de incluir esse pessoal dentro do esporte, que é uma tendência que está crescendo, né? Agora de geração saúde, blogueiros também estão crescendo nesse sentido. Então, eu acho que realmente precisa ser visto. Cara, eu curti muito essa ideia. Eu acho que vai ter. Acho que a gente tem que abrir as Olimpíadas, Sênior Olimpíadas. Ou fazer a Copa São Paulo de futebol sênior. Que nem tem a Copa São Paulo de futebol júnior. Cara. Boa, faz sentido. O que mais aí temos de ideias? Eu acho que dá até para pensar, ligar isso daí com o sentido da nostalgia. Eu andei pensando e na época da minha avó era muito comum eles saírem para jantar dançante. E hoje em dia tem os bailes de terceira idade que buscam trazer a mesma proposta. Então, por que não em 2100 criar uma... Criar não, né? Eu acho que vai ser criado uma agência que busque promover eventos nostálgicos, que pode ir desde uma resenha à moda atual até uma janta de turma, que durante o período escolar já é difícil de ser organizada, quem dirá fora dele. Então, essas agências seriam responsáveis por fazer toda a parte logística e por juntar os colegas e realizar o evento. Eu vi que recentemente ocorreu um evento bem parecido, com pessoas na faixa dos 60 anos, mas ainda assim não é tão recorrente, acredito eu, justamente por essa questão de logística.
Eu acho que eu achei bem legal, fiquei imaginando que música que iam tocar nesse evento nostálgico, se vai ser funk, vai ser a galera vai achar funk coisa de terceira idade, ou vai ser, sei lá, música eletrônica, vai ser coisa, sei lá, muito louco. Mas eu acho que faz total sentido, assim, acho que cada vez mais. Realmente, eu achei bem interessante essa questão de ter mais, como festas de antigamente, digamos assim, vai ter cada vez mais, né? E por que não também hoje a gente tem muito uma. A gente tem uma segregação ali de idade, muito nas festas e eventos no geral. Claro, ainda vai ter uma certa segregação, acho que pelo menos no mínimo ali até sei lá, uns 20 anos para baixo, tipo 18 para baixo, segregado, obviamente, mas ali entre sei lá, 30 para cima, acho que cada vez mais vai ser mais misturado assim os eventos, sabe? Acho que porque vai ter um monte de gente mais velha, mais nova, tipo, acho que a galera vai ser mais misturada, acho que vai ser esses eventos sociais vão ser menos segregados de idade como é hoje, sabe? Mas eu gostei bastante dessa questão nostálgica. E aí, pensando até em botando o lance tecnológico nisso, a gente até trouxe coisas similares nos outros episódios, mas trazer a ideia de metaverso, coisas do tipo, de ser nostálgico de verdade, assim. Então, de repente, ao invés de ser só no restaurante, não, mas a gente vai botar um óculos, ou a gente, enfim, vai conseguir replicar a nostalgia o mais palpável possível, assim, verídico possível. Não só, não só as pessoas sendo nostálgicas ou a música, mas o digital, o físico, enfim, de trazer para esses tempos de hoje, assim. Isso da nostalgia, acho que vai ser, hoje em dia está bem alto também, acho que vai se manter bastante, assim, o pessoal quer ver, porque como vai ter cada vez mais, aí entrando nesses clichês, cada vez mais mudanças, o mundo está mudando rápido, tudo, mas pegando um pouco dessa essência, cada vez mais a gente pode ser que viva tantas coisas diferentes que a gente queira retornar, assim, gostou de um tempo, pô, mas já passou, já mudou, eu gostava tanto assim, curti pouco, sabe? Outra ideia, aí de segunda eu vou mudar um pouco a direção que a gente estava indo, mas um ponto que eu acho que tem que mudar muito, até hoje, eu estava caminhando na calçada, pensando sobre o episódio, e eu tava, e a calçada era totalmente irregular, era umas pedras meio soltas, eu fiquei assim, cara, se uma pessoa de 70 para mais, 80 anos, caminhasse aqui, ela ia cair certo. Certamente ela ia cair. E também acho que, enfim, e daí às vezes com o carro se movimentando muito rápido, sei lá, 60 por hora no lado assim da calçada. Então eu acho que as ruas, elas já devem fazer, era algo que já devia estar acontecendo, tá? Tem uma tendência acontecendo, mas acho que isso vai acelerar mais ainda, que é as calçadas das ruas serem aptas ali para os idosos terem segurança de andarem nelas. Porque hoje, assim, dando exemplo de Porto Alegre, uma Carlos Gomes, dando exemplo de São Paulo, uma Rebouças, ela é ruim para um idoso caminhar. Tem muito ruído, as pessoas vão muito rápido, a calçada não é boa, é inseguro para o pedestre. Então, o idoso que talvez ele não vai querer ou não vai poder dirigir, e por mais que ninguém vai dirigir mais lá em 2100, né, mas tudo bem, e as pessoas vai ser difícil de caminhar. Então, acho que as cidades elas têm que ter uma infraestrutura boa para os idosos, assim, para essa questão de, cara, vai ter que ter uma separação maior entre veículos e pedestres, segurança para o pedestre. Então, acho que é uma tendência, assim, eu vejo muito na Europa, tem muito isso, cada vez mais os centros na Europa, eles não podem entrar nenhum carro, ou só quem é morador do centro. Então, quando tem ali moradores que precisam entrar de carro, tem ali uns cavaletes assim que sobem e descem com o chip do carro que aparece, senão tu não pode entrar. Então, cada vez mais acho que vai ter áreas, zonas de pedestre, talvez no centro, que os idosos se concentrem, digamos assim, ali, justamente que eles podem caminhar e terem mais liberdade na sua movimentação. É isso, aí eu penso muito nisso do lance até então, dos nossos contextos se modificando por questões de ter pessoas mais idosas presentes. A gente, então, fica mais velho, aí a calçada, então vai ter que ficar a maioria mais idoso, a própria arquitetura, você tinha comentado antes ali
no nosso aquecimento, as quinas da vida, coisas assim. Aí a gente até citou do lance, provavelmente o pessoal já viu, depois de twitta lá o videozinho, mas de tecnologias estão pensando também de usar um casaco, um colete que detecta ali por sensor que você está caindo ou que está acontecendo alguma coisa de uma queda, e aí ele estufa ali e você consegue cair tipo todo uma almofada, tipo um step da vida assim que te protege. Então é bem interessante de mudando esse mainstream assim do jovem para o idoso, sabe? E até talvez mudar o sentido do seguro de vida, de passar de ser um negócio pós-morte para um negócio durante a vida. Algo que te proteja e forneça todo o suporte para evitar esses desastres que são mais propícios durante a velhice. A gente até tava. A gente até falou assim de essa ideia desse casaco. Eu também vi o vídeo do que tá caindo, abre o casaco tipo um airbag e a pessoa cai tranquila, assim, né? Sem se machucar. Que é uma coisa comum de acontecer com idosos. E daí o seguro, por exemplo, o seguro vai te dar o casaco para que você use e daí vai pagar menos seguro. Então, acho que cada vez mais o seguro ele vai realmente estar relacionado com como evitar e talvez até te dar ferramentas ou te emprestar, ou tem um custo ali a mais, ter essa ferramenta justamente porque vai reduzir o tratamento de saúde por conta de acidentes. Vou trazer aqui já nossa finaleira aqui, já estamos com um tempinho bem bom assim, de ideias de segunda, pegando essa daqui também é bem, não sei nem se chega a ser de terceira já, tá? Mas pegando um pouco dessa mudança, então, do mainstream, até tinha dado o exemplo que eu pensei aqui, hoje a gente tem celulares feitos pensados na terceira idade, que seriam diferentes dos convencionais, tradicionais de um iPhone da vida. Então, são modelos com teclas maiores, coisas mais acessíveis, assim, que facilitem a utilização e não sejam tão mirabolantes, digamos assim. Que até eles já são muito mirabolantes. A gente, às vezes, se você for procurando vídeos, pegando um exemplo como o iPhone mesmo, tem tanta funcionalidade que a gente nem acaba usando, a gente usa o normal ali mesmo, mas tem muita coisa que a gente não faz ideia. Então, esse celular, a ideia facilita, a tecla grande, vai para ligar, para mandar mensagem, WhatsApp, é isso. Sabe? E aí, pensando nessa mudança, então, ao invés, hoje a gente tem ali algo bem específico, pontual, o celular, beleza. Mas quantos produtos ou coisas podem ser readaptadas, né, pivotadas para a terceira idade, que seriam hoje mais tradicionais, convencionais para o pessoal jovem? E aí o que eu pensei, bem maluco assim, seria mais do mercado estético. Então vamos pensar que a gente vai viver mais. Você botando aqui 2100, 100 anos, tá? Para a gente ter um ponto de partida. Poxa, talvez a gente vai começar a se preocupar cada vez mais com a nossa estética ali, porque a gente vai viver, também vai passar muito tempo estando mais velho. Então eu vou querer estar bem, vou querer me sentir bem, bonito, não só quando estou jovem. E aí o que eu pensei é que talvez o mercado de maquiagens ele consiga evoluir a ponto de utilizar o mercado masculino assim como ele utiliza o mercado feminino hoje. Então a gente já tem hoje uma transformação, principalmente artistas, muitas pessoas que estão fazendo esse lance de homens usando maquiagem, enfim, mais coloridas, além de que seria hoje uma produção, algo do tipo, além de uma base, por exemplo. Mas é mais a vasta venda em si é para o público feminino. E eu imaginei que em 2100 a gente já vai ter isso tão similar quanto, de que o público masculino também já vai ser um demandatório das maquiagens, por uma questão de que, como a gente, pensando mesmo assim com tecnologias ou até procedimentos estéticos, enfim, a gente vê até por cada vez mais homens também aparecendo, fazendo procedimentos estéticos, mas de utilizar a maquiagem como um mecanismo de também se arrumar, de como a gente vai ficando mais velho, pega mais sol, enfim, vai ficando mais diferente e a gente utilizar a maquiagem como algo que normalize isso para poder, enfim, se sentir mais bonito. Eu concordo total, assim, acho que procedimento estético e maquiagem vai ser
cada vez mais vai aumentar muito. O Brasil, ele acho que é o número um, não talvez perto que os Estados Unidos, assim, mas ele é muito, então a gente já está meio na frente dessa tendência, mas acho que o mundo todo vai muito para esse caminho de, sei lá, microprocedimentos estéticos, assim, ou uma maquiagem para as pessoas se sentirem bonitas aí, se sentirem bem consigo mesmo. Acho que faz total sentido e eu vejo muito uma tendência nisso. Indo bem além, eu acho que as maquiagens também vão mudar a forma de serem aplicadas. Pode ser que daqui a alguns anos não seja mais uma maquiagem física, mas uma maquiagem tecnológica. Não sei como isso iria acontecer, mas eu tenho certeza que faria sucesso tu poder usar um filtro do Instagram na vida real. O pessoal já usa bastante, não sei como iria acontecer, mas provavelmente pode surgir no futuro, eu imagino. Achei genial, realmente, tipo, pegar os filtros e como aplicar isso no físico. Eu acho que, sei lá, uma injeção na cara, sei lá o que, tá ligado? Ou, sei lá, uma meio máscara, assim, coloca e ela se molda. Eu acho que, com certeza, porque realmente, não sei, eu não tenho o costume de usar maquiagem, né? Mas tipo, é uma coisa meio ruim, assim, tipo, eu vejo ali, sabe, tem que ficar botando um monte de coisa e tal. Imagina se o só bota na cara, assim, tipo, um pano na cara, ela se molda, seria bem mais fácil, ganharia bastante mercado. Acho que tem esse ponto da maquiagem, vai evoluir, e ainda o ponto da galera querer mais, tá mais querendo ficar esteticamente bem. Então, acho que é realmente bastante, tipo, uma tendência grande aí para o futuro. Muito bom. E aí, tem mais ideia? Alguém? Segunda? Eu tenho mais uma ideia de segunda. Ainda dentro daquele lance de transferir consciência, mas dessa vez seria para ajudar quem está vivo. O João comentou antes de os idosos ficarem bem prejudicados com a mobilidade por causa das calçadas e tudo mais. Então, por que não trazer tecnologias de ficção científica que são exibidas nos filmes, como por exemplo em Avatar, nesse caso, para a vida real? Eu pensei no Mind Uploading, que é utilizado no Jake, que no filme ele é paraplégico, mas quando a consciência dele passa para o corpo de Avatar, ele consegue andar novamente. Eu acho que há muitas coisas a serem trabalhadas até a gente, de fato, conseguir transferir consciência, mas partindo do ponto de que várias tecnologias de Avatar foram trazidas para a vida real, como os robôs gigantes tripulados, eu não acho impossível. Eu acho que faz total sentido. Acho que faz total sentido. Seria bem. Eu vejo isso acontecendo. Assim, 2100, às vezes eu penso que tá perto para isso acontecer, mas acho que vai avançar bastante. Eu vejo isso acontecendo. Assim, acho que tem bastante potencial de acontecer assim na terceira. Pô, daqui a pouco o cara também fica no hospital, acho que até um ponto. Muitos idosos caem e daí ficam no hospital meses se tratando e isso acaba baixando a autoestima, porque ficou muito tempo no hospital. Daqui a pouco bota ali um plug que a pessoa consegue viver ali, que nem no Avatar, e acaba melhorando a autoestima dela, sabe? Ela faz coisas na vida, assim, sem ser só ficar no hospital em recuperação e acaba ajudando. Então, acho que é um bom ponto. Tomara que exista, acho que seria divertido. Não sei falar que a falta de mobilidade prejudica em tarefas básicas, que pode ir desde fazer um crochê até se deslocar à casa de uma vizinha. Então, acho que seria muito bom. É isso, pode ser, não. Às vezes a gente pensa isso e já pensa no longe, assim, pensa no Avatar e você já pensa você se transferindo, no caso, atuando em um outro mundo, um mundo paralelo, mas não precisa de repente pensar no mundo paralelo, mas se fosse uma questão de pensando em atividades básicas ou dia a dia por conta de dificuldades. E só que o que eu pensei, então poderia pensar nisso aplicando para o dia a dia normal, digamos assim.
Mas o que eu pensei de diferente também é de que isso também pode ser uma alternativa se a gente pensar num ponto de partida de que o mundo vai envelhecer, só que aí não vai mudar o mainstream, vai existir uma certa negação de que o mundo está envelhecendo. Então as pessoas, como se a gente partir de um ponto que não vai ser aceito, as pessoas não vão aceitar, estou vivendo há 100 anos, estou passando maquiagem mesmo assim, não está me adiantando, e aí ser uma alternativa de como eu consigo me manter jovem, a fonte da juventude tão buscada, falada, vai ser esse um mecanismo lá Avatar, assim, sabe? E aí, de modo que as pessoas continuem, elas vão viver mais, mas continuem vivendo jovens e não vão abrir mão disso, então. Meio distópico isso aí, achei meio metaverso, mas acho que pode fazer sentido. Fechou, pessoal? Acho que tivemos várias ideias aí, a gente falou de vários temas de demografia, inteligência artificial, acho que foi vários, saúde, arquitetura das casas, arquitetura das cidades, acho que permeamos aí vários temas, dá para falar bastante coisa, assim, sobre terceira idade, né, porque é um tema em 2100 vai estar pegando fogo, mas bacana, acho que ficou muito bom o episódio. Muito bom, tá bem interessante ali que a gente consegue abranger muita coisa, falar sobre muita coisa. A terceira idade a gente falou de tudo aqui, né? Até desde a maquiagem, a avatar, várias ideias, bem criativo. Agradecer a Isa, espero que tenha gostado aí da experiência. A gente com certeza adorou muito aí te receber, que seja a primeira de muitas vezes. E quem quiser aí tiver, enquanto está aí escutando a gente, e tem a sua ideia de segunda de como será a terceira idade em 2100, interaja conosco, assim como fez a Isa, você pode estar participando aqui do nosso próximo episódio, tanto pelo Spotify, as outras plataformas de áudio e também no Twitter, nosso @ideias de segunda. Agradeço o convite, João e Felipe. Foi um prazer estar aqui com vocês e sair um pouco da caixa e pensar em ideias de segunda categoria. Legal, legal. Então tá, pessoal, segundou, uma boa semana para todo mundo. Boa semana, gente. Nos acompanha aí também pelo YouTube, todo mundo. Obrigadão, Isa, novamente. E até o próximo Segundou com mais ideias de segunda categoria para todo mundo. Tchau, tchau.